Amados irmãos, bom dia, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam convosco. Eu sou o evangelista Isaías, nós estamos aqui nesta manhã de domingo, dia 17 de setembro, para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Sejam bem-vindos, estejam atentos, o Senhor tem uma palavra ao seu coração nesta manhã. Também quero enfatizar que hoje é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Como essa escola tem sido abençoadora, quantas vidas têm sido alcançadas por meio dessa escola. Esta é a maior escola bíblica do mundo. Então vamos aproveitar essa oportunidade, estarmos atentos e aprendermos, sermos alunos, assíduos da EBD. E também quero falar aqui também que nós já estamos partindo aí para mais da metade do nosso jejum. Tem sido assim, um tempo muito gracioso, Deus tem operado as suas obras, então vamos seguir firme nesse mês, amém, porque Deus fará grandes obras no nosso meio. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, sou o evangelista Jonatas, para mim é uma satisfação, um privilégio, uma alegria de estar aqui nesta manhã de domingo, ao lado da minha amada esposa, ao lado dos meus amados irmãos, para poder ministrar esta aula, que Deus possa falar poderosamente aos nossos corações. A paz do Senhor, bom dia, eu sou a irmã Lu e é um prazer estar aqui juntamente com os irmãos para mais uma EBD. Graça e paz, bom dia, eu sou Miriam do Isaías e também para mim é gratificante estar aqui juntamente com os irmãos para aprender mais sobre a palavra de Deus. E eu quero convidar a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o seu comentário, deixe o seu joinha e compartilhe com mais pessoas para que possa aprender mais sobre Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, vamos pegar a nossa revista, a nossa Bíblia, acomode-se aí na sua casa, junto com a sua família, porque hoje nós vamos estudar uma lição preciosa, glória a Deus, lição de número 12, que tem como tema, sendo a igreja do Deus vivo. Glória Temos muito a aprender com o estudo desta lição nesta manhã. Então, fique atento, fique na dispensação aí do que o Espírito tem a ministrar ao seu coração. Vamos então orar para pedir a direção de Deus neste momento? Pai, nós te agradecemos e te glorificamos por mais uma rica oportunidade de estarmos reunidos, ó Deus, para poder aprender a Tua palavra. Espírito Santo, pedimos que o Senhor conduza essa aula segundo o Teu querer, a Tua vontade, atingindo, ó Deus, a cada coração que o Senhor conhece e sonda profundamente, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um que está participando e assim, ó Deus, o Senhor possa, ó Pai querido, tocar em cada coração. Direciona-nos, ó Deus, em tudo, que sejamos aqui instrumento nas Tuas mãos para a glória, louvor e edificação do Senhor e da sua igreja, em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos para um quadro muito importante, muito especial. O quadro Família Firmada na Palavra. Roda aí, Amanda. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Eu sou o presbítero Fabrício. Eu sou a Adriana. Somos convidados a participar do quadro Família Firmada na Palavra. Amém. Onde minha esposa vai ler o texto áureo e nós vamos iniciar a leitura bíblica. Amém? Então vamos ler, vamos acompanhar em casa o texto áureo, que fica em Efésios 5:32. Grande é esse mistério, digo que, porém, a respeito de Cristo é da igreja. Efésios 5:32. Vamos também ler verdade prática. A noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é guardiã da verdade revelada às suas vestes, deve se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Amém? Leitura bíblica em classe. 1 Timóteo 3, versículo 14 a 16. Escrevo-vos estas coisas, esperando ter bem depressa. Mas se trata para que saibas como convém de andar na casa de Deus, e é a igreja de Deus, do Deus vivo. A coluna é firmada da verdade. E sem dúvida alguma grande é o ministério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, criado no mundo e recebido acima na glória. Efésios 5,
Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério, digo-vos, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Amém. Aleluia, glória a Glória Jesus. a Deus. Vamos voltar para a nossa aula. Amém. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Glória a Deus, obrigado, amada família, pela sua participação. Nós queremos introduzir essa lição dizendo que temos enfrentado tempos difíceis, amados. Né? A secularização, ela tem atacado diretamente a nossa fé cristã. Por isso que estamos aqui todos os domingos, né, estudando, sendo ministrados pela palavra de Deus, um conteúdo tão gracioso, né, dessa revista que foi elaborada, foi desenvolvida pelo nosso amado pastor Douglas Batista. E então nós precisamos nos atentar para esses problemas, esses ataques que a igreja tem enfrentado, né? É importante frisar que a palavra de Deus já nos deixou avisado acerca dos falsos profetas, dos falsos doutores, né? Pedro vai falar em sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 1, que haveria entre nós pessoas falsas que estariam pregando, né, inverdades, mentiras acerca do que não é a palavra de Deus. Então estamos aqui para fortalecer o que é a nossa fé, fortalecer o nosso conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, do seu evangelho, e em especial hoje, do que é a igreja de Cristo, né? E o ponto forte desta lição, né, ou os objetivos são conhecermos a natureza da igreja de Cristo, qual é a origem, de onde a igreja é formada, como ela é formada, o relacionamento da igreja de Cristo com a sua, com o seu noivo, né, com Cristo, e as armas que a igreja ela precisa utilizar para poder combater e se defender, né, dessas heresias, desses ataques que o mundo tem imposto sobre a igreja. Mas nós temos a certeza que a igreja ela venceu e ela já triunfou e vai triunfar, porque Glória as a Deus. portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Glória a Então Deus. vamos crer, vamos estudar com fé esta lição, com esperança de que, embora ataques, embora lutas, Deus está conosco e a vitória já nos garantiu se permanecermos fiéis até o fim. Glória a Deus. Então vamos agora para o nosso primeiro ponto, né, da nossa lição, que é explicar a natureza da igreja do Deus vivo. Então, neste momento, eu quero chamar aqui um quadro novo da nossa EBD, que é Conhecendo a Nossa Fé. Roda aí, Amanda, o quadro Conhecendo a Nossa Fé. Você já ouviu a palavra eclésia? Se você que está aí já ouviu, sabe o significado, ou talvez você que acabou de chegar nunca ouviu essa palavra, em mais um episódio do quadro Conhecendo Nossa Fé, você irá descobrir. Então vem comigo. Acredito que alguns de vocês já ouviram falar que igreja, no original, eclésia, significa chamados para fora. Entretanto, o grande problema aí é que nem sempre a raiz de uma palavra fornece o real significado no tempo em que ela foi usada. E uma coisa muito interessante é que no grego, muito mais do que o português, são usadas em muitas palavras duas combinações de outras palavras. E a palavra eclésia, que é geralmente traduzida por igreja, é uma combinação de duas palavras, chamar e fora. Contudo, segura essa aqui. Os dicionários gregos não dão o significado de chamados para fora, porque não foi essa palavra, esse sentido usado lá no Novo Testamento. Embora seja teologicamente verdadeiro que os cristãos foram chamados para fora do mundo pecaminoso para serem igreja, essa verdade não é derivada da palavra eclésia. Tá bom, mas qual é o real significado então da palavra eclésia? Portanto, no Novo Testamento, a palavra igreja é uma tradução da palavra grega eclésia, que nunca se refere a um lugar de adoração, mas uma reunião
de pessoas. E na maioria dos casos, a palavra eclésia indica uma associação local de crentes. E conforme nós lemos no Novo Testamento, lá em Atos, a igreja sim, ela se reunia em locais fechados para cultuar a Deus, orar e ouvir a palavra de Deus. E aí, irmãos, conta pra mim, vocês sabiam sobre o real significado dessa palavrinha eclésia? Conta aí no chat ou nos comentários o que você achou desse quadro, descobriu coisas novas? E agora, vamos voltar para a aula. Então, meus amados irmãos, como os irmãos viram nesse quadro, a igreja, a palavra eclésia, ela a maioria das vezes, né, ela tem as maiores citações desta ramificação do grego, desse significado eclésia, se refere à igreja local, né? Os indivíduos que se reúnem, né? O corpo de Cristo, a igreja como igreja local. Então, a verdadeira igreja e única é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, e às vezes, as várias referências na palavra de Deus com relação a igreja estando em algum endereço, igual, por exemplo, na carta de Romanos, no capítulo 16, quando fala da igreja que está em Cencreia. Então, ou seja, a igreja de Jesus Cristo que está em Corinto. Então, a carta, né, que são endereçadas, por exemplo, às igrejas da Ásia Menor. Então, ou seja, o corpo de Cristo que está reunido em um local, em um endereço. Então, logo nós podemos aqui refutar toda a ideia de igreja, né, a parte deste conceito de um corpo local, onde existe o cabeça, que é Cristo, né, e nós somos membros do corpo. A igreja é o corpo, membro individual não é igreja. Então, ou seja, nós precisamos estar ligados a um corpo, estar reunindo, não podemos deixar a nossa congregação, como fala o escritor aos Hebreus, como é o costume de alguns. Então, a ideia de igreja é um corpo reunido em um local. Então, ou seja, quando a lição está tratando especificamente, né, da igreja como um corpo local, como a defensora da verdade. Então, é a partir deste ponto que nós vamos entender aí o conceito de igreja e as armas, né, que o Senhor disponibilizou para que a igreja se mantenha igreja e não venha deixar ser secularizada. Amém. E acerca da formação da igreja, meus irmãos, a igreja ela pode ser dividida em dois grupos, como a igreja militante e a igreja triunfante. Vocês sabem o que significa igreja militante e igreja triunfante? Pois bem, igreja militante somos nós. A igreja que hoje está formada, organizada numa comunidade, como o Isaías disse, e ela está batalhando, ela está pregando o evangelho, ela está cumprindo o ID de Jesus Cristo. E ela vai fazer isso, né, até a volta de Jesus. A igreja triunfante, evangelista, já é a igreja formada por aqueles membros, irmãos, que já partiram e estão em Cristo. E eles vão se encontrar conosco na segunda vida de Cristo. Então, nós temos então a igreja militante, que somos nós, estamos militando, trabalhando, cumprindo o ID de Cristo, e a igreja triunfante, a igreja que já, os membros dessa igreja que já partiram em Cristo, né? Mas ambas as igrejas, elas têm um fim único de cultuar a Deus. Amém? Isso nos ajuda a entender, né, como que a igreja ela tem a sua função, seja ela ainda aqui na terra ou, né, após a vinda de Jesus Cristo, que é o grande encontro do noivo com a noiva de Cristo. Amém? Glória a Deus. E aí, falando ainda dos fundamentos, nós vamos entrar aqui na parte para entender acerca da base da igreja. Acerca da base da igreja. Esta igreja, irmã Lu, ela está fundamentada sobre uma base sólida, né? E aí o apóstolo Paulo ele vai nos trazer um conceito, né? uma comparação, uma metáfora de que a igreja ela está firmada sobre uma pedra chamada pedra angular. Então, irmã Lu, você explica para a gente aí, à luz da visão de um engenheiro civil, o que vem a ser esta pedra angular? Ah, sim. E nós fomos pesquisar, né, e buscamos essa resposta junto a um profissional da construção civil, um engenheiro,
E aí ele nos respondeu a importância, né? E disse que a base de um edifício é um dos principais elementos da construção. É essa base que suporta todo o peso da construção, não podendo ter movimentações para evitar problemas, como trincas, desnivelamentos, deformações e até mesmo o desmoronamento do edifício. E aí, quando vão começar uma obra, é feita uma sondagem para identificar o tipo de solo e definir qual tipo de fundação, qual tipo de base será feita. E aí buscar apoiar essa base no melhor solo, preferencialmente em rocha, que é o melhor material para apoiar a base. E antigamente, os prédios eram construídos de pedras. E a pedra angular era uma pedra com dimensões perfeitas, arestas, de modo que todo o alinhamento da edificação tinha como referência a pedra angular, que ficava na esquina. Por isso, pedra de esquina, pois dava os alinhamentos dos lados da edificação, assim como o prumo e o alinhamento vertical. Perfeito. Então, meus irmãos, nós podemos entender com essa linguagem que o apóstolo Paulo diz que a pedra angular é Jesus Cristo. Ele é a rocha Glória a Deus. firme sobre a qual a igreja está firmada. Nós somos o edifício. Ele mesmo diz que nós somos o edifício. Pedras vivas. A igreja é a pedra viva, o edifício que está sendo construído sob uma rocha, né? Se o homem sensato ele constrói a sua casa sobre a areia, essa casa ela desmorona. Mas o homem sensato, né, o homem sábio, ele constrói a sua casa sobre a rocha. E a palavra de Deus já nos declarou que a igreja ela está firmada sobre a rocha. A igreja é fiel sobre a sua palavra. Então, Jesus Cristo é essa pedra angular, essa base que dá o alinhamento para o edifício subir de forma, né, alinhada, aprumada, e ela poder se sustentar. Portanto, nós não estamos sustentados, evangelista, sobre uma base fraca ou frágil. Não, nós estamos sustentados. A igreja de Cristo, né? A igreja local, Marcos Evangelho, as demais igrejas irmãs estão fundamentadas sob a rocha que é Jesus Cristo. Amém? Que nós possamos ter esse entendimento, né? Que Cristo é esta pedra angular, essa pedra de esquina, a pedra principal sobre a qual a igreja está firmada. Glória a Deus. Então também vamos ver agora algumas metáforas, né, que identificam essa natureza da igreja. E a primeira se refere à igreja como a casa do Deus vivo, né? Ou seja, a casa como o templo, né, aonde Deus ele habita no meio do seu povo e com o seu povo. Por exemplo, na antiga aliança, né, Deus habitava no tabernáculo, por meio a sua presença ali sendo simbolizada pela arca da aliança. E posteriormente Deus, né, habitava no templo. E nós, os cristãos hoje da nova aliança, nós somos chamados de templo de Deus, de habitação do Espírito Santo. É com base, né, nesse conceito da antiga aliança que a Escritura do Novo Testamento faz menção a nós como casa do Deus vivo, como edifício de Deus, habitados por Deus. Então nós temos esse privilégio da presença de Deus em nós e conosco. Então nós somos, a igreja verdadeira é morada de Deus. Deus está ali no meio da sua igreja. Deus anda no meio do seu povo. Então nós temos privilégios e também deveres. Então nós precisamos também de temer, né, esta verdade, porque Deus está ali. Quando as cartas são endereçadas às igrejas da Ásia Menor, né? Jesus está falando, eu sou aquele que passeia no meio da igreja. Ele anda no meio da sua igreja. E a outra referência é que ele é o Deus vivo. Isso é um contraste aos deuses falsos, aos deuses mortos, né, daquele tempo. Porque o verdadeiro Deus, ele está presente no meio da sua igreja. Nós vemos o seu poder atuante. A sua igreja ela é viva porque o Deus vivo está morando nela, está com ela. Então, quando uma igreja deixa ser infiltrada pelo secularismo, ela perde a sua essência, ela perde a sua vida espiritual. Ou seja, Deus vai embora, o Espírito Santo se ausenta,
né, o Espírito se ausenta da igreja e logo ela perde a sua característica. Logo ela pode ser chamada de qualquer outra coisa, menos de igreja do Deus vivo. Então Deus, ele é um ser, né, pessoal, ele é um ser transcendente e também um ser imanente. Esta é a verdade acerca do nosso Deus. Ele é um Deus que está acima de tudo e acima de todos, mas ele é também um Deus que está conosco, habita conosco. Essa é a diferença do teísmo, né, para o deísmo. O deísmo alega que Deus, ele veio, né, ele cria o universo e se ausenta. Mas nós não, nós cremos, o cristianismo crê num Deus, num ser pessoal, num Deus que está, que intervém, um Deus que está, né, governando a história. A história está na mão de Deus. Todos os detalhes estão na sua mão. Ele assiste o seu povo. Ele se preocupa conosco. Ele se move entre nós. Nós vemos a manifestação do seu poder, os seus milagres, os seus prodígios, aquilo que autentifica, né, a vida da igreja, o poder de Deus atuando na igreja. Então, uma igreja que não tem o poder de Deus, uma igreja que não crê nos milagres, que não crê, né, nas manifestações de profecias espirituais, essa igreja logo está morta. Porque isso evidencia de uma forma extraordinária que Deus está tão vivo, atuante no meio da sua igreja. Não tem outra coisa, né, que deixa tão evidente esta verdade, né, que a igreja, ela é a igreja do Deus vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus se relaciona com o seu Se povo, relaciona né? com o seu povo. Deus é um ser relacional. E ele está atuando no meio do seu povo. Isso aí. E também há outras metáforas, né, que referem a igreja como o corpo de Cristo. Né? Cristo, ele é o cabeça da igreja. Nós somos os membros, né, que constitui esse corpo, e fala do nosso relacionamento, Cristo, né, nos direcionando, nos governando, e os relacionamentos também entre o membro, nessa metáfora da igreja como, né, o corpo de Cristo. Também faz a outra metáfora, a igreja como a família de Deus. Né? João, no seu capítulo 1, fala que todos quantos creram em Jesus Cristo, né, são considerados filhos de Deus. Então, são inseridos na família de Deus. Então, nós temos esse privilégio de viver no seio da família de Deus, de termos esse relacionamento de irmãos. E é por isso que nós chamamos os outros de irmãos. Então, nós estamos numa família. Esta é a verdadeira família. Glória a Deus. Amém. E também a outra metáfora da igreja como a noiva de Cristo. Né? Apocalipse, ele fala de uma forma mais clara sobre isso, né? Tratando a igreja como a noiva do Cordeiro, a igreja retratada ali como casamento, esta união. Né? O apóstolo Paulo faz sempre esta menção, né? Referindo a igreja, né? Como o casamento entre o homem e a mulher. Então, ou seja, há essa relação, e nós, como a noiva do Cordeiro, uma verdade, nós estamos aguardando esse dia, dessa consumação, de estarmos unidos a Cristo neste casamento, de podermos, né, estar na boda do Cordeiro. Então, há uma esperança. Amém. Né? Nós vemos em Mateus 25, né, a parábola das virgens, que esperavam ali o seu noivo. Né? Então, ou seja, nós estamos, como noiva do Cordeiro, aguardando a sua volta. Estamos desejando a sua volta. Esta é uma verdade. Ele voltará para nos buscar. E isso é uma alegria imensurável. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, irmãos, com base nesses conceitos, né, e nesses termos, queria perguntar a você que está aí participando, será que é possível ser crente em casa? Responde aí no chat. Será que é possível você desenvolver o seu cristianismo sendo crente em casa, no seu lar apenas? Ou é necessário, é essencial a comunhão, né? O congregar junto com os santos, como foi explicado o termo, o significado da palavra igreja, eclésia. Então responde aí, participa aí. É possível ser crente em casa? E também faz referência, né, à igreja, que é um dos temas principais da lição, quando se refere à igreja como coluna, né, e baluarte da verdade. Essa expressão que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, implica que a igreja, ela é guardiã da verdade. Né? Ela é defensora dessa verdade. A igreja é fundamentada na verdade e é cidadela da mesma. Então, ou seja, sendo a igreja responsável por manter a verdade,
A igreja não pode fazer concessão, né, com outras doutrinas liberais, ou com o pecado, ou as doutrinas secularistas. A igreja precisa manter-se fiel como guardiã da verdade. E ela também tem a responsabilidade não só de guardar e defender a verdade, mas de propagar a verdade, de pregar a verdade, de testemunhar, de defender a verdade. Então, ou seja, nós precisamos tornar relevante a mensagem do Evangelho nesses dias. Sim. Então, como nós temos visto, às vezes nós ensinamos nossos filhos uma história o tempo todo, né? História de Davi, de Golias, a história de Gideão. Não que isso é importante, mas nós precisamos trazer isso para os nossos dias, mostrar para os nossos filhos, né, que o Deus de Davi é o mesmo Deus que opera hoje, que é o mesmo Deus que usa hoje. E como nós podemos tornar, né, a mensagem, propagar de uma forma relevante a mensagem do Evangelho? De uma forma lúdica. Pregar por meio do teatro. Por esse exemplo, nós no dia 26, né, e 27 do mês de agosto, nós tivemos aqui um musical infantil, algo extraordinário. Como tema, né, o melhor livro do mundo. Então a palavra foi pregada de uma forma tão extraordinária, por meio do teatro, por meio da musicalização. Então, algo assim que cativa as nossas crianças, visto que as nossas crianças são os principais alvos, né, das doutrinas secularistas na escola. Então, nós precisamos tornar o Evangelho, né, relevante para os nossos tempos. Então, precisamos pregar de forma lúdica, precisamos atentar para esta realidade, né? Precisamos, por meio dos filmes, né, propagar o Evangelho. Então, com base nisso que eu falei, então nós vamos agora ver um vídeo do nosso pastor que trata de uma forma assim extraordinária sobre o assunto. Então roda aí, Amanda, por gentileza, um vídeo do nosso pastor que fala sobre este assunto, a importância de pregar a palavra de forma lúdica. Então o cristianismo tem que outra vez ser pregado por meio da arte, por meio de desenhos animados, por meio de filmes, por meio de produções autênticas. Precisa fazer coisas que ajudam a sociedade. Porque se a gente achar que o cristianismo, como eles querem, então podem ser cristão, mas dentro de 4 paredes, pregam, mas pregam na igreja, podem pregar para vocês, não pregam no YouTube. No YouTube, se pregar, tem que ser uma palestra de alta ajuda, como é feito em muitos países, porque querem tirar do cristianismo a glória dele. Ele não é uma religião para ser colocada debaixo do alqueire, ele foi criado para iluminar uma cidade, ele foi criado para influenciar a cultura onde ele vive. Os líderes da igreja, então, também precisam zelar pela verdade, precisam estar preparados para pregar o Evangelho, né? Para defender a verdade do Evangelho, para detectar as heresias presentes, né? E refutar todo o ensino herético. Porque quando a igreja ela deixa, né, de ser o sal da terra, ela permite que as doutrinas secularistas, né, infiltram nela, ela perde a sua relevância. Então ela deixa de ser igreja. Então nós precisamos, né, pregar o Evangelho de Cristo, anunciar que Cristo veio ao mundo, que Cristo é o Salvador, mas precisamos fazer isso de uma forma, né, que alcance, né, a sociedade hoje de uma forma, né, mais lúdica, de uma forma assim, mais contemporânea. Precisamos atentar para essa realidade, principalmente, como eu acabei de dizer, para cativar e alcançar o coração das nossas crianças, que são os principal alvo de ataque das doutrinas secularistas. Verdade, evangelista. O diabo, o mundo, ele não poupa esforços nem recursos para poder alcançar o coração, especialmente das nossas crianças, né? Eles investem. Quando você vai ver uma produção do mundo, você vê que eles fazem o melhor, né? Usam o que há de melhor. Nós que detemos a verdade, temos acesso ao Deus Todo-Poderoso, né? Que é rico e tem o domínio sobre todas as coisas. Vamos apresentar algo de qualquer forma? Não, né? Temos que aprender com os nossos pastores em dar sempre o melhor, investir ao máximo para que isso possa, de fato, alcançar, né, o coração dos nossos filhos, desta geração e de tantos outros que assim, né, abrir, né, o coração para essa mensagem. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos prosseguindo aqui então. Agora nós vamos falar sobre o mistério da piedade. Meus irmãos, quando a gente fala de mistério, irmã Lu, a gente está falando de algo que está ainda oculto, né? Não foi revelado, né, irmã Miriam? Algo que está escondido, ou que está ainda meio que, né, coberto. E é justamente isso. No Velho Testamento,
o mistério ainda estava ali como sombra, né? Nós vamos ver que os profetas eles vão fazer menção, né, do Messias, o simbolismo ali dos rituais do povo judeu, tudo isso vai apontar para a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando Paulo está falando que grande é o mistério da piedade, ele está se referindo à revelação da pessoa de Cristo, aquele que havia de vir, aquele que havia de se manifestar, né? Ele vem na plenitude dos tempos, ele vem num momento em que Deus reservou na história, ele divide a história, e esse mistério que estava outrora, né, ainda encoberto, nas entrelinhas, assim por dizer, agora ele vai ser manifestado. Ou seja, o mistério da piedade nada mais é que as boas novas, Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo. Então agora esse mistério ele vai ser revelado aos gentios, ele vai ser propagado, e aí nós que somos, né, gentios podemos alcançar a salvação por meio desse mistério que nos foi revelado, né? Enquanto não temos esse entendimento, significa que ainda estamos com a nossa visão, né, tapada. Mas uma vez que esse mistério foi revelado, nós abrimos os nossos olhos, saímos das densas trevas e vamos para a maravilhosa luz. E a piedade é justamente as doutrinas, a fé cristã, né, a qual nós devemos zelar, devemos crescer, devemos, né, nos aprofundar, e nunca há um limite para isso. Enquanto estivermos aqui, precisamos ser aperfeiçoados, vamos precisar buscar mais e mais de Deus, né? A palavra de Deus diz que o conhecimento de Deus é algo insondável, né? Ele é um tesouro que a gente precisa de cavar, e cada vez mais a gente vai chegar, né, a um ponto que a gente vê que não é o fim, ainda tem mais para ser descoberto. Então nós precisamos crescer em piedade. Então, Paulo vai resumir em 1 Timóteo capítulo 16 que esse mistério da piedade ele se manifestou em carne. Ou seja, Jesus Cristo, ele encarnou, ele veio como homem, se fez carne. Ele foi justificado no Espírito, ou seja, ele cumpriu a sua missão. Ele morreu e ressuscitou. Ele foi visto dos anjos, ou seja, quando ele ascendeu ao céu, ele foi adorado ali pelos anjos, né? Ele foi pregado aos gentios. Uma vez que a igreja aqui, oficialmente, assim por dizer, formada, ela anunciou esse evangelho, ela propagou, espalhou esse evangelho para além dos muros de Jerusalém. Foi aos gentios, especialmente na pessoa do apóstolo Paulo, né, apóstolo dos gentios. Ele foi crido no mundo, né, ou seja, ele foi aceito como Salvador por aqueles que receberam a sua palavra e de bom grado corresponderam, né? E foi recebido acima da glória, ou seja, aponta que Cristo, ao ascender ao céu, ele triunfou, né, ao céu de glória e assentou-se à destra de Deus. Então, esse é o mistério da piedade. É Cristo que nos foi revelado. Glória a Deus por isso, porque nós hoje podemos enxergar esta verdade e viver, né, pautado por essa verdade. Glória a Deus. Amém? Vamos agora para o segundo ponto, né? Cristo e o relacionamento com a igreja. Então nós queremos falar aqui desse relacionamento de Cristo com a igreja, abordando, né, a santificação e a pureza da igreja. Então, ou seja, não é possível manter um relacionamento com um Deus Santo, vivendo uma forma, né, contaminada na prática do pecado. Então, com base nisso, eu quero que a minha esposa, lê por gentileza, minha esposa, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Glória a Deus. Então, há uma ordenança, não é uma sugestão, né? Assim como Deus é santo, nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Deus é o referencial. Se quisermos viver uma vida com esse Deus, um relacionamento, uma igreja que abre mão da santidade, ela não é uma igreja, né? Ela deixa de ser, deixa de perder a sua natureza, deixa de perder o seu... Deus se ausenta dessa igreja, logo é uma igreja morta. Então, ou seja, a importância de nós cultivarmos, né,
uma vida de santidade. E falando isso, nós precisamos usar os meios de graça. Para nós manter uma vida afastada do pecado e uma vida dedicada a Deus. Então, ou seja, a santificação ela é um processo contínuo até a nossa glorificação. Né? Não é a santificação simplesmente posicional, né? Nós, né, em Cristo, mas é uma santificação progressiva. Nós precisamos viver uma vida de santidade. Não há possibilidade de um relacionamento com Deus Santo se nós vivermos na prática do pecado. Isso não é possível. Nós não experimentaremos, a igreja não experimentará a graça de Deus, ela experimentará o juízo de Deus, né? E nós sabemos que quando Deus ele corrige a sua igreja, ele o faz e faz para valer, como o nosso pastor fala. E ele faz e ninguém faz como ele. Deus ele é um Deus que ama como ninguém ama, mas também é um Deus que odeia como ninguém odeia. Então esse primeiro ponto, a igreja precisa viver uma vida de santidade, né? Uma vida na prática do jejum, oração, leitura diária da palavra. Sem esses pontos, não é possível ser santo. Então, nós precisamos. Não é possível viver separado do pecado se nós não orarmos, jejuarmos e ler as Escrituras, né? Amém. E prosseguindo, Paulo vai fazer uma relação, né, extraordinária do relacionamento, né, do marido e a esposa, Cristo e a igreja. Eu estou aqui acompanhado da minha amada esposa, minha linda esposa, que há 16 anos estamos, né, casados. Sou muito feliz e grato a Deus por esse presente que eu recebi. E eu tive expectativas, me preparei bem como ela para esse dia. E creio que vocês também, né? Glória a Deus. Irmã Miriam. Glória a Deus. Vocês se prepararam para esse grande dia. Quanto tempo vocês têm? 15 anos. 15 anos, 15 né? anos de casado. Bem próximo aí. Vocês aí também que estão nos assistindo, certamente foi um dia glorioso, né? Foi um dia marcante. Houve todo aquele preparativo, né? Meses, anos antes, de todos os detalhes para esse grande Glória dia. E aí Paulo ele vai usar a figura aqui do casamento para poder exortar, né, os casais também, mas o foco principal dele é justamente explicar a relação que há entre Cristo e a igreja. Né? E é importante nós frisarmos, irmãos, que a igreja, ela, embora de forma mais institucional, assim por dizer, ela começa ali após o Pentecoste, né? A descida do Espírito Santo, mas a igreja ela existe desde o princípio. Né? Ela já estava no coração, nos planos de Deus na eternidade. Deus prometeu ao seu filho que daria a ele uma noiva. E ele assim o fez, preparando uma igreja que ele, né, orienta e exige que ela se prepare para esse grande encontro, para esse dia do casamento com o noivo. Né? Então, quando eu me preparei para casar com minha esposa, bem como ela comigo, houve todo um preparo, né? Uma roupa, no caso dela uma maquiagem, os adornos, né? Eu me preparei, me barbeei, cortei meu cabelo, né? Coloquei um terno bonito e foi um dia muito especial. Da mesma forma, há uma expectativa, né, por parte de Deus, assim por dizer, que a sua igreja se prepare para encontrar com o noivo que é Jesus Cristo. Em vários textos bíblicos, Deus vai fazer menção dessa relação. Né? Há também uma relação no casamento entre Cristo e o seu povo Israel, né? Entre Deus, né, e o povo de Israel, ou seja, ele usa a figura do casamento também para poder, né, representar esse relacionamento. Ele vai até dizer que a sua esposa o traiu várias vezes, se prostituindo com outros deuses. Né? Então a figura do casamento aqui é justamente para mostrar esse relacionamento que há entre Cristo e a igreja. Na verdade, o casamento no plano humano, ele só existe por causa de Cristo e da igreja. E aí a gente vai um pouco na tradição judaica, nós vamos entender que há 3 fases do casamento. Né? Primeiro, a fase da promessa, segunda, a fase do desposamento e terceira, a fase das núpcias, das bodas. Né? Então a fase da promessa é o quê? Os pais eles prometem que a filha vai casar um com o outro. Há ali uma promessa. Segunda fase, quando eles já amadurecem um pouco, vão lá
diante, né, dos juízes de paz, ali no caso dos escribas, eles vão fazer ali um contrato. Ainda não é o casamento, mas já é um compromisso que não pode ser quebrado, né? E aí cada um volta para sua casa. Quando eles já estão preparados para as núpcias, aí é feito toda aquela cerimônia e sela-se o casamento, as bodas, né? Quando se faz o contrato, evangelista Isaías, é feito ali, selado, né? Tem uma garantia, um penhor que essa promessa vai ser cumprida. Aí quando a gente vem para a palavra de Deus, Jesus Cristo foi prometido, né, para ele uma noiva desde o Velho Testamento, né? Quando ele vem, ele vai para o Pai, o Espírito Santo desce como a garantia, né, como selo de que ele voltaria. E agora nós estamos vivendo neste momento, neste tempo de preparo, a noiva que somos nós, a igreja de Cristo, como já bem o evangelista colocou no primeiro ponto, né? Um dos termos usados para a igreja é a noiva do Cordeiro. Então a noiva está se preparando, se adornando, né? Está se santificando, se purificando pela lavagem através da palavra, para poder se apresentar a este noivo, pura, imaculada, sem ruga. Então é necessário que nós, como igreja de Cristo, nos preparemos para esse grande dia, para a volta de Cristo e as bodas do Cordeiro, que é a consumação deste casamento, deste relacionamento. Então imagine vocês, se já é bom o casamento, né, no plano terreno, imagine ele no plano celestial, onde vai ser perfeito, onde não vai haver, né, nenhuma dificuldade. A gente aqui, enquanto casais, nós temos as nossas lutas, né? É perfeito o seu casamento, evangelista? Miriam, meu casamento não é perfeito, o de vocês é? Não é, nós estamos lutando, esse processo, né, ele é contínuo, né? A santificação ela vai redundar não só na minha vida particular, individual, mas no meu casamento, no meu relacionamento, na minha família, com os meus irmãos. Mas nós estamos nos preparando para esse dia, e é isso que Deus vai exigir da sua noiva, né, para que ela se prepare para esse encontro, uma noiva gloriosa e irrepreensível. Glória a Deus. Então vamos agora para o terceiro ponto, né, da nossa lição, o último ponto. As armas da igreja contra a secularização. Vamos tratar aqui primeiramente do zelo pela verdade. Então é responsabilidade da igreja zelar, né, pelo ensino da palavra, pela leitura da palavra, viver a palavra, ter isso como relevante, né? Então a palavra de Deus ela é inspirada, infalível, inerrante. A palavra de Deus ela é atual. Como alguém já disse, que a palavra de Deus, né, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, ou seja, a igreja ela precisa zelar, né, da palavra de Deus. Ela não pode abrir mão, né, do ensino da palavra. Ela precisa viver isso, ela precisa ler as Escrituras diariamente. Ela precisa enfatizar isso, né, para os seus membros. E glória a Deus que nós recebemos, né, nós temos... né, a Igreja Assembleia de Deus Marcos do Evangelho, nós temos um devocional próprio, que é o devocional do Robert McCheyne, né? Deus nos deu o direito autorais dessa Bíblia. Então nós, toda a família, né, que membra nesta igreja, nós somos, né, exortados de firmar um compromisso, fazer um pacto da leitura diária, né? Então isso evidencia o zelo pela verdade. Então, esse é o papel da igreja. A igreja não pode, né, abrir mão desse valor. Sendo ela a detentora, a guardiã da verdade, então ela precisa zelar pela verdade. Ela precisa amar as Escrituras. Ela precisa, né, ensinar as Escrituras. E com base, né, nesse ponto, então vamos ver aqui também um vídeo do nosso pastor, né, falando sobre isso. Sobre a necessidade de nós sermos alunos da EBD, a necessidade de lermos as Escrituras, a necessidade que nós temos como igreja de mostrar para o mundo que a visão bíblica, a cosmovisão bíblica, ela é melhor que o marxismo cultural. Amanda, roda por gentileza o vídeo do nosso pastor. Hoje, os cristãos precisam responder aos enganos neomarxistas da cultura, cultivando a prática familiar de ler todos os dias as Escrituras, de aprender a palavra de Deus por meio da escola dominical, por meio da leitura pessoal, silenciosa e devocional diária das Escrituras.
aprimorar os nossos conhecimentos, equipados para responder por nossa cosmovisão bíblica e demonstrar que a Bíblia tem uma cosmovisão melhor do que o marxismo cultural. Então, com base em tudo isso que nós, né, ouvimos, com essa necessidade, né, de frequentar a escola dominical, de lermos as Escrituras. Então, minha esposa, fale a sua experiência na leitura devocional com os nossos filhos. Então, irmãos, tem sido gratificante, fortalecedor, entendeu? Porque Deus me deu a graça, né, de criar uma rotina diária. Todos os dias eu acordo as crianças, dou café. Nesse período estamos em jejum, então nós vamos direto para a leitura. E lemos a palavra, né, o nosso devocional, lemos a parte familiar e a pessoal, e eu faço, tipo assim, cada um lê 10 versículos. E vamos lendo, e não é cansativo, tanto que quando acaba, eles falam, nossa, já acabou. E é muito bom. E depois nós tiramos um pequeno período de oração, e que tem sido também muito bom, porque orando com eles, eles aprendem a orar, né, comigo, e acaba, tipo assim, a minha oração sendo a oração deles. Glória a Deus. E, na verdade, é só Deus mesmo, né, para fazer isso. Sem Ele, a gente não consegue fazer nada. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém, irmãos? Caminhando para o final, aí, o último ponto, o ensino da verdade. O comentarista, ele nos ensina aqui, nos alerta acerca de que uma das armas para a gente combater, né, esse secularismo, esses ataques, é muito importante que a liderança da igreja ela possa ensinar e enfatizar essa verdade de forma fiel, né, expor a palavra de Deus, né, aprofundar no conhecimento e levar a sua igreja, porque desta forma, ensinando a sã doutrina, ela vai estar combatendo as heresias, né? E um dos pontos, né, que tem sido levantado com um ataque à igreja é a questão do liberalismo teológico, que relativiza pontos centrais da Bíblia, colocando como algo que foi da época, que não é desse contexto, a nossa cultura é diferente, né? Relativiza termos, muda palavras e os seus significados, né? Ou seja, vai tornando a Bíblia algo mais palatável ao coração do homem, assim por dizer, né? Mas o propósito de Deus não é isso, é confrontar o pecado do homem. Mas a palavra de Deus, ela confronta, mas ela traz a esperança, ela traz, né, o conforto, a direção. Nós temos resposta na Bíblia para tudo, né? A Bíblia fala de relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre esposa e esposa, fala sobre relacionamento sexual, ela fala sobre dinheiro, mais de 3.200 vezes é citado referências sobre finanças. Então a Bíblia, ela é perfeita, é um manual perfeito para a gente. Então nós não podemos ceder ao liberalismo, e uma das formas é que seja pregado fielmente a palavra de Deus, como graças a Deus nós temos sido instruídos aqui em nossa igreja local. O outro também ataque é o ecumenismo, né? É a mistura, é você juntar, né, por questão de conveniência, né, diversas religiões, não, cada um com a sua crença, mas vamos trabalhar junto aqui para um bem comum, né? Mas não, nós precisamos de colocar os limites e não podemos misturar as coisas. E também o sincretismo religioso, que é a mistura, literalmente, de crenças para a formação de uma nova crença, né? Então, é muito comum na nossa cultura, no nosso país, misturar-se, né, religiões de origens diferentes para poder criar outras. Então, as pessoas estão crendo em tudo, menos no que deve crer, que é o Deus, que é seguir a palavra de Deus. Pelo contrário, a Bíblia ela tem sido grandemente atacada em todas as esferas, em todos os níveis, né? Então, a gente precisa de estar atento para a gente não cair nessas ciladas, né, para não ser um rebanho suscetível, né, aos ataques dos lobos. O outro grande ataque, meus irmãos, é a tentativa de atualizar a Bíblia, né? Hoje nós temos Bíblias para todas as classes, Bíblia para jovem, Bíblia para isso, Bíblia para aquilo, com o intuito quê? De agregar, de incluir as pessoas, mas estão incluindo as pessoas vindo do jeito que elas estão e elas não mudam em nada,
né? Temos que ter até cuidado com as versões de Bíblia. Não são todas as versões que são confiáveis. Devemos buscar as versões, né, mais tradicionais e que estão próximas dos originais, como que é do nosso devocional, a Almeida Corrigida Fiel, que é muito próximo do texto original, né? Precisamos ter cuidado com isso para a gente não aceitar essas inverdades, né? E acabar minando a nossa fé e trazendo o mundo para dentro da igreja. Por isso, o evangelista, a importância da pessoa ler a Bíblia, né? Para quando vier, né, esses ataques, né, que eles estão querendo mudar a Bíblia, igual o evangelista está falando. Então, por isso que é importante a gente ler para ter, né, guardado no coração. Porque quando vier, porque já começou já, né, eles querendo mudar a Bíblia, querendo atualizar a Bíblia, né, falando que a Bíblia não é atual. Por quê? Porque eles querem inserir o pecado deles, né? Querem colocar o que, tipo assim, falando que, como que se fala, que não Convém, né? o que agrada a eles, muito bem colocado. Bíblia inclusiva, né? Isso, Eles estão Bíblia inclusiva. estão tirando palavras que abordam de uma forma direta os seus comportamentos, né? E maquiando o texto das Escrituras. Então tem uma Bíblia para cada ideologia. Cada ideologia vai ter uma Bíblia, né? Então que a gente tenha cuidado com esse tipo de... Então a importância da leitura, do devocional. Perfeito. A gente tem que se conformar à Bíblia, à palavra de Deus, e não a Bíblia se conformar a nós, porque o nosso coração Falou tudo. é caído. E finalizando, assim, muito nos alegra porque tanto a nossa igreja quanto a nossa convenção tem tido ações voltadas para esse fortalecimento da palavra de Deus, da Bíblia. Como o evangelista falou, o musical, né, enfatizou a importância da Bíblia. E tanto as crianças quanto nós adultos, né, é uma linguagem que a gente entende e é edificado. Nossa, né? muito bom, Parece ótimo. que é simples, não, mas algo Glória profundo, né? Um conteúdo sólido, conciso, né? E a nossa igreja, né, nosso pastor, ele faz aí a exposição bíblica, né, de uma forma muito graciosa. Às quartas-feiras, as nossas crianças, elas têm o privilégio de também receber na linguagem delas esse mesmo conteúdo, né, teológico, filosófico, bem contextualizado e pautado puramente na palavra de Deus, né? Recentemente, né, ou melhor, em breve teremos aqui a ETAD, né, a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, né, que vai ser implantado, ou seja, para a gente preparar melhor as nossas lideranças e os demais irmãos que quiserem conhecer mais na palavra de Deus, né? O discipulado, a primeira turma foi uma bênção e já vai abrir a segunda turma, melhor, já abriu, já começou no dia 11, a segunda turma de novos membros e novos convertidos, para poder conhecer, né, a doutrina, a teologia pentecostal, assembleiana, para ele conseguir, né, se identificar no nosso meio, né, e entender o que nós pensamos e como nós enxergamos o Evangelho, né? E também, a nível de convenção, foi criado a RAI, Rede de Ensino, Rede Assembleiana de Ensino, né, que tem como objetivo criar escolas de ensino fundamental, médio e até mesmo faculdade, né, com a cosmovisão cristã. Já temos escolas já implantadas e, num futuro muito breve, quem sabe até aqui em Cariacica, né, no Espírito Santo, seja a primeira escola assembleiana, né, o sonho do nosso pastor, né, que Deus nos conceda esta graça, esse privilégio. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, que Deus possa nos ajudar a estar firmados nesta palavra, nesta rocha, para poder prosseguir. Vamos agora ao nosso quadro de perguntas, respondendo aí a pergunta dos nossos irmãos. Roda aí então, irmã Amanda, a primeira pergunta. Paz do Senhor, irmãos, fazer uma pergunta aqui. Sou o diácono Gilson. Eu queria saber o significado da expressão coluna e firmeza da verdade. Amém. Obrigado, irmão, por sua participação. Deus abençoe. Então a pergunta é: qual o significado da expressão coluna e firmeza da verdade? Bom, significa que a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, ela é instituída como a guardiã da verdade revelada por Deus. Glória a Deus. Então vamos agora rodar também a segunda pergunta. A paz do Senhor, amados irmãos, eu sou a irmã Gessilda e queria fazer uma pergunta. Segundo a lição, o que é o ato da santificação? A segunda pergunta diz: segundo a lição, o que é o ato de santificação? É o ato de separar-se do pecado e consagrar-se
a Deus. E agora vamos para a terceira pergunta. Roda aí, Amanda. A paz do Senhor, eu sou a irmã Marta e a minha pergunta é: qual é o alvo da santificação? E muito obrigada, irmã, pela sua participação. E a terceira pergunta foi: qual é o alvo da santificação? A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante. Uma igreja santa e irrepreensível. Glória a Deus. Estamos caminhando para o final, né, da nossa lição. Uma lição bastante significativa para o nosso tempo, né? Então nós louvamos a Deus pela sua presença. Então agora nós queremos chamar o quadro, né? Um quadro também que é importantíssimo. Nós precisamos, sem recursos financeiros, não podemos fazer a obra de Deus. Então chama aí minha esposa a oferta aí, os irmãos para ofertar. Então, irmãos, eu convido a vocês a estar ofertando. E aqui na nossa telinha aí está passando o Pix, o número da conta, o PicPay. E oferte com alegria, dê o seu melhor para Deus. Nós também temos, né, o voto dos 1000 valentes. Nós temos esse espaço maravilhoso que hoje nós estamos reunindo. Então nós temos o interesse de comprar esse espaço. Esse espaço tem sido abençoador, tem abençoado muitas pessoas, muitas famílias. Então eu quero te convidar, te encorajar a também aderir, a fazer esse voto, procurar, né, o nosso tesoureiro para estar fazendo ali o seu carnê. Então faça isso, contribua para a obra de Deus. Deus é generoso para retribuir cada um segundo as suas obras. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai. Estamos de pé. Oh! Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, ei, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Au! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Chegamos ao final de mais uma lição abençoada. Gratos ao Senhor pelo privilégio de estarmos juntos aqui, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Que escola maravilhosa, né? Que é a EBD. E diante dos ataques de desconstrução da fé, a Igreja do Deus Vivo precisa ser vigilante.
Ela é a guardiã da única verdade que liberta. A verdade da cruz, a mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja. Ele requer que a igreja seja santa, pura e irrepreensível. A noiva de Cristo, portanto, não pode ser secularizada a fim de não macular suas vestes. O seu papel abarca ensinar e defender com todo zelo a integridade da verdade revelada. Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos nesse momento orar para encerrar a nossa EBD. Deus abençoa e desejo um bom domingo a todos. Pai, te glorificamos por esse momento, por esta aula maravilhosa. Te pedimos, ó Pai, que nós, que fazemos parte da igreja do Senhor, possamos ser, ó Pai, defensores da verdade, propagadores da verdade, que possamos amar a Tua palavra, Senhor, que possamos viver o Evangelho e propagar essa mensagem, tornando, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai, levando ela aos corações dos homens, ó Deus. Pai Santo, peço-te que nos dê um bom domingo, que a sua paz, que a sua proteção, que a sua misericórdia seja sobre nós, não só hoje, mas para sempre. Eu te louvo em tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.